Isso é tecnologia para a vida. Olá, eu sou Joelma Dvoranovski e estou com mais um Insegurança em Pauta e hoje falando sobre fechos. Fechos digitais, eletrônicos, eletromagnéticos. E eu convidei uma pessoa que entende tudo desses fechos, que é o nosso convidado especial, meu amigo, Paulo Santos. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, é um prazer estar aqui nesse Segurança em Pauta com você. Muito obrigado pelo convite. E o Paulo sabe tudo, gente. Tanto que a gente vai até terminar o programa agora, porque ele já me contou toda a história das fechaduras, né, Paulo? O nosso make-off foi bem extenso aqui, nosso preparativo, né? Mas foi muito agradável. E a gente tem muita curiosidade para entender de fechos, né? Quando ele veio me falar dos fechos, assim, o que são fechos, Paulo? Então, os fechos podem ser desde um simples cadeado, né, um cadeado de segredo, esse cadeado de mala que a gente usa, né, até passando por fechaduras mecânicas, as tradicionais que todo mundo tem em casa, seja por uma porta no banheiro, seja para abrir a sua residência, para abrir um portão, por exemplo, passando pelas fechaduras digitais, que a gente tem até uma que a gente vai comentar aqui, mostrar que ela até pode ser conectada, né, a gente vai entender um pouquinho o que é esse tal de conectado, e chegando até hoje numa tendência que são lockers digitais, onde podem ser controlados totalmente pela nuvem. Então, realmente, fechos são algo que parece algo simples, mas é algo complexo, algo de bastante conteúdo que eu acho que a gente vai conseguir explorar bastante no nosso bate-papo. Bom, né? Bom que todo mundo vai sair com muitas informações sobre essa insegurança que a gente sente quando vai fechar a porta de casa, a porta do nosso escritório. E hoje a gente está, assim, especificamente falando muito sobre essas fechaduras digitais. E as pessoas têm muito medo, né, de algumas vezes utilizar porque não funcionam. Algumas pessoas vieram perguntar para a doutora Segurança, mas vai dar um curto, o que eu faço? Mas antes disso eu quero que o Paulo conte um pouquinho da história dele, porque ele é o rei da fechadura, porque ele tem todas as empresas de fechadura aqui do Brasil que ele estava me contando. Conta um pouquinho pra gente dessa história, Paulo. Não, legal. Eu trabalho num grupo chamado Assabloy, tá? Eu sou diretor de uma das divisões desse grupo, né? Eu sou diretor da divisão de controle de acesso, mas o grupo Assabloy é um grupo sueco, é um grupo que nasceu na Escandinava, da união de uma empresa chamada ASSA com uma empresa chamada Abloy, por isso ASSA Abloy, e hoje ela é líder no mercado de soluções de abertura de porta. O que é soluções de abertura de porta? Então, cada fechadura que a gente está comentando aqui é uma solução de abertura de porta, desde o simples cadeadinho até o que eu comentei de lockers inteligentes. E por ser líder mundial, a gente acaba adquirindo muitas empresas no mundo, né? Isso faz parte até de um pouco do perfil da empresa. Crescer 5% por crescimento, por aquisição, e 5% organicamente. Isso está até no nosso institucional da nossa empresa. E aqui no Brasil, algumas marcas foram adquiridas por esse grupo Assabloy, como, por exemplo, a própria Papais, a Lafonte, a Metallica, a Volt, que é a empresa que hoje chama Assabloy Controle de Acesso, que eu represento, era uma marca nacional, uma marca aqui do Brasil. Então isso que é interessante, que ela pega um pouco desse perfil multinacional, pegando um pouco da cultura e do desenvolvimento local. Então é uma empresa que preserva muito aquilo que se cria dentro do próprio país de origem. E a Yale, que é uma marca que a gente trouxe aqui, é uma marca já mundialmente, é uma marca disponível mundialmente, mas é uma marca americana. Essas marcas, a Lafonte, a Papais, quem não tem em casa, né, uma fechadura dessas na sua casa, no seu apartamento, é verdade, acompanha a gente pela vida toda, são marcas antigas no Brasil, né? Com certeza. A Papais, por exemplo, esse ano está fazendo 70 anos no Brasil. Então, isso e ela mostra... é da onde? A Papais é uma Brasil, própria marca né? brasileira mesmo. Ela foi fundada pela família Papais, um grupo, uma família italiana, que desenvolveu a marca aqui no Brasil e está completando esse ano 70 anos. Então a gente gosta de comprar marcas bem tradicionais e estabelecidas, fortes, né? Que nem a própria Yale, né? Está completando, por exemplo, esse ano 143 anos. E me conta um pouquinho dessa fechadura que tu trouxe aqui. Ele trouxe várias fechaduras para mostrar pra gente, mas essa fechadura é uma fechadura que a gente pode instalar na casa da gente?
Sim, essa aqui é uma fechadura que pode ser colocada na porta de entrada, pode ser colocada na porta de quartos, porta de escritórios, por exemplo, na parte de residência, e às vezes ela pode ser usada também para pequenas soluções corporativas, né? Para um escritório, para um escritório de advocacia, para uma clínica médica, né? Porque são fechaduras que são controladas digitalmente. Aqui ela, por exemplo, ela pode ser tanto por biometria como por PIN. Por exemplo, se eu colocar meu dedo aqui, a gente vai ver ela abrindo, né? Porque está cadastrada a minha biometria. Então isso já começa, isso está previamente cadastrado. Por exemplo, se você colocar a sua biometria, ela não vai abrir. Ela deu o erro, vocês viram que ela fez tudo, dizendo que ela não, a sua biometria não está cadastrada. Como, por exemplo, ela pode ser conectada num Alexia. É porque o Paulo ele não veio sozinho, ele trouxe a sua amiga Alexia aqui com a gente, que ela já vai já vai falar um pouquinho. Mas fala pra mim, Paulo, eu tenho uma fechadura na minha casa. Perfeito. Antiga, tá? Aquelas lá da La Fonte e tal. Eu resolvi trocar. Não é complicado eu ir comprar? Como é que eu faço? Tem algum segredo? Olha, você tem que fazer tal coisa. Eu consigo tirar aquela fechadura e colocar essa fechadura? Consegue perfeitamente, tá? A gente tem tanto dessas fechaduras que elas são feitas, elas não vêm com maçaneta, você coloca um puxador ao lado, mas toda a parte mecânica ela é compatível com as principais portas, modelos de portas disponíveis no Brasil. Então você consegue retirar uma fechadura mecânica e colocar uma fechadura digital. De uma maneira simples. Logicamente você vai precisar de um marceneiro, uma pessoa especializada. Então, por exemplo, a Yale tem uma rede de instaladores autorizados, isso que é interessante, você dão usa... esse suporte. Que dão esse suporte de instalação. Inclusive, quando você usa a própria rede autorizada, você até consegue estender um pouco a garantia do produto, né? Então, existe uma rede pelo Brasil inteiro que você consegue utilizar dessa rede autorizada para fazer esse tipo de instalação. E não é complicado porque, por exemplo, tu vai instalar a tua funcionária, a tua colaboradora, não tem como se perder e colocar a senha errada e não abrir, trancar, como acontece quando a gente vai usar no cartão de crédito. Veja, como a gente aqui deu um exemplo dela, ela é tanto biometria como também a parte de PIN, né? Por exemplo, então como que ela funciona, né? Se aqui eu tranquei, né? Eu passei a mão, ela estava destrancada, mas se eu quisesse trancar, você consegue digitar um código secreto e consegue fazer ela abrir. Logicamente, se ela errar o código, ela não vai abrir. Mas quando você começa a configuração dessa fechadura, você tem sempre um código master. Esse código master é um código seu que, independente do que aconteça, né, que nem aquela senha mestre, você consegue abrir a fechadura. Porque você pode dar um código diferente para cada um das pessoas. Então você pode dar para seu colaborador, pessoa da sua casa. E quando você começa a conectar, porque essa fechadura ela consegue conectar com o Alex, que a gente vai mostrar daqui a pouco, mas você consegue conectar também com dispositivos, com o seu aplicativo de celular ou com uma automação residencial. Quando você começa a fazer esse tipo de conectividade, você consegue ter também o histórico das pessoas que entraram na sua casa. Ele estava me mostrando no celular que ele consegue ver quando a esposa dele entra, quando a esposa sai. Ela não pode saber disso. Tô brincando. Então isso é importante. A gente tem consegue ter esse relatório. Exatamente, né? Aqui, por exemplo, né, você pode ver que aqui é o apartamento da minha casa. Depois a gente consegue mostrar aqui para os nossos telespectadores, né? Com certeza. Depois a gente vai dar um zoom. Mas, por exemplo, aqui na hora que eu consigo ver todos os que estão convidados, as pessoas que eu convidei para compartilhar, né? E consigo mostrar também hoje, por exemplo, a hora que a minha esposa entrou em casa com a minha filha aqui. Deixa eu só... Porque ela tem uma senha que é diferente da tua, é uma senha só dela. Exatamente, uma senha dela, uma biometria só dela, né? Então isso acaba fazendo com que a gente registro de uso, por exemplo, o dia de hoje, né? Então eu consigo ver agora quem entrou, quem saiu, o vermelhinho e o verdinho. E com isso também você tem um histórico. Então, por exemplo, como você falou, eu tenho uma colaboradora, né? Eu tenho uma pessoa que executa um serviço na minha casa. Eu consigo aqui remotamente abrir a porta de casa, ou eu consigo saber dar uma senha de uso exclusivo. Por exemplo, eu quero só que ela só entre hoje na minha casa, das 9 às 10 da manhã.
Então eu consigo limitar que a pessoa só vai entrar com aquela senha das 9 às 10 horas da manhã. A partir das 10 horas da manhã, se ela tentar colocar mesmo aquela senha que teoricamente era uma senha válida, 10 em 1 ela já não é mais válida. Tudo isso tá aqui, tá com essa tecnologia embarcada nesse pequeno equipamento que a gente consegue monitorar pela internet. Pela internet. Você viu que aqui eu tô no meu 4G e eu tô acessando minha casa que está aqui distante de onde nós estamos no momento. E o Paulo me explicou que tem uma tecnologia diferente, que a pilha dura bastante tempo, né? Porque não é ligado na luz, ela tem uma bateria. Isso explica pra gente como vive essa nossa fechadura digital. Perfeito. Todas as fechaduras digitais elas têm que ter uma alimentação baseada em bateria ou baseada em pilha. Então aqui esse modelo é baseado em pilha, né? Então e essa pilha, se ela não é conectada, né, do jeito que ela está, aqui ela está conectada com a Alexa, mas imagina que ela não tivesse conectada com a Alexa ou conectada com dispositivos Wi-Fi. Essa pilha é para durar em torno aí de 1 ano. Um ano. 1 ano. Então não é algo que você vai colocar e fazer uma durabilidade baixa, que você tem que ficar trocando a pilha toda hora, né? Graças ao que... Agora, quando a gente faz uma conexão, seja com a Alexa, ou seja com um hub, né, com um aplicativo que eu te mostrei, ou fazendo parte de uma automação residencial, que isso está muito em pauta hoje também. Todo mundo está procurando isso, né? Todo que é mundo a especialidade dele também, gente. E ele é especialista em tudo isso e tem posso falar a tua idade? Pode, 40 anos. Eu falei, gente, ele estudou desde os 10 anos de idade, porque eu tô impressionada. Obrigado aí pelo elogio, né? Então, isso faz parte de uma automação também. Faz parte de uma automação. Ela pode fazer parte de uma automação residencial como um todo, até de uma automação predial, quando a gente fala um pouco do corporativo, por causa dessa conectividade do produto, seja ele conectar com aplicativos, ou conectar com o celular, ou conectar com dispositivos como, por exemplo, a Alexa. Então vamos lá, eu comprei a minha fechadura, eu ligo para assistência técnica para eles me darem uma ajuda para instalar, fazer a instalação, chamo um marceneiro e instalei. Então eu posso utilizar a biometria, a senha e mais um cartão. Esse modelo aqui, ele não tem o cartão, mas existem modelos que você pode, inclusive, ter o cartão ou um chaveirinho, né? Que é um tagzinho, né? Um tagzinho que você pode colocar, inclusive, no chaveiro da sua casa, no chaveiro do seu carro, né? Então, ele é um tagzinho ali que você pode... E acaba com aquele negócio de chamar o chaveiro às 2 da manhã, porque isso já aconteceu comigo, né? Acho que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida. Perdi a chave, não encontrei a chave, e como é que eu entro em casa? E quando a gente tem que entrar pelo elevador de serviço, porque o elevador da frente está sem luz, então realmente acaba com esse problema. Acaba com esse problema. A fechadura digital, isso que é mais impressionante. Eu coloquei na minha casa faz 1 ano e meio, né? E mais ou menos isso, porque às vezes eu chegava em casa, eu tinha a chave no carro. Aí às vezes você subia tudo, na hora que chegava na porta, nossa, esqueci a chave lá no carro, agora eu vou ter que descer tudo de novo, espera o elevador, desce tudo, pegar a chave. Então isso acabou, porque hoje eu uso a biometria, chego na porta de casa... Bom, e se faltou luz, não tem problema, porque tem a pilha. Exatamente. Como ela não é conectada na energia elétrica, isso que é uma vantagem. Pode acabar a luz à vontade da sua casa, que ela continua funcionando com o benefício que, como é um PIN que você vai utilizar, né, ou a própria biometria, ela está sempre com você, você sabe essa informação. Então, e também às vezes é útil, né, que, por exemplo, você está com alguma coisa na mão, só colocar a biometria e já abre a porta. Você não precisa, cadê a chave, procurar no bolso até abrir, colocar a sacola no chão. Então isso também facilita essa vida, fora o que você falou, que quem nunca esqueceu uma chave e teve um problema, às vezes, ou perdeu a chave, ou quebrou a chave, e agora tem que chamar chaveiro no meio da madrugada, encontrar alguém que consiga ajudar. Então, aqui realmente você acaba esses problemas. E os problemas que a gente enfrenta? Porque algumas pessoas já vieram me perguntar, mas me falaram que eu dou um curto e abre a porta. Quais são as desvantagens, ou quais são os malefícios que a gente pode encarar com uma fechadura digital? Olha, hoje eu vou te dizer que esse problema, por exemplo, de dar um curto ou realmente dela dar um problema, ela vai permanecer fechada, né? Então, mas isso é mais ou menos que nem acontece para abrir, caso ela tenha um problema, é que nem se desse o problema com a sua fechadura mecânica. Você vai ter que chamar um chaveiro e ela ser aberta ali de forma forçada, vamos dizer assim.
Por outro lado, em termos de insegurança, não vai acontecer, por exemplo, de ela dar um curto e a porta abrir e você ficar desprotegido ou ficar inseguro, que eu acho que isso é o principal tema. A porta não abre, ela permanece fechada da mesma forma que se a bateria acabar. Porque a pilha pode acabar, né? Por exemplo, ela dura 6 meses e é interessante que ela é inteligente, quando a pilha começa a acabar, ela começa a te avisar através de voz, olha, pilha baixa, troque a bateria, troque a pilha, ou quando ela está conectada, o próprio aplicativo começa a informar também que a pilha está abaixo da capacidade e é momento de você trocar a pilha para você não ter um problema. Mas mesmo que a pilha acabe, ela normalmente, as fechaduras todas daí eu tenho uma redundância. O que é uma redundância? Eu consigo abrir a fechadura de uma outra forma, seja com uma chave mecânica, que muitas na parte de baixo você consegue forçar com uma chave mecânica, né? Ou você coloca uma bateria extra aqui e ela consegue abrir por lado de fora, ou sabe os bunkers, esses power banks que a gente usa para celular, você consegue conectar no USB nela para dar uma carga e ela abre, porque sempre a parte da pilha fica do outro lado. Se a gente virar, toda a parte de pilha, ela fica dentro da casa, na parte segura da casa. Aqui, exatamente, aqui é como você, do lado de dentro da casa, você não precisa colocar biometria, você não precisa colocar nada, simplesmente aperta um botão, ela abre, ela fecha e a parte de pilha está dentro desse dispositivo. Então isso impede que alguém tire a pilha ou que sabote que isso está do lado de dentro, do lado protegido da casa, o lado seguro e não o lado inseguro da solução. Então vamos mostrar como é que funciona a nossa Alexia aqui, porque ele trouxe uma companheira, né? Vamos lá? Eu só vou deixar ela aqui como seria numa realidade, né? Então, por exemplo, a porta estaria fechada, né? A lingueta mostra aqui que estaria fechada. E aqui está minha amiga Alexia. Eu vou falar, Alexia, abrir fechadura. Qual é seu código de voz para a primeira fechadura? 1, 2, 3, 4. Destravando, aguarde. Veja que ela tem a parte da segurança também. Eu tenho um código que não necessariamente é aquele código que eu criei, que não tem nada a ver com o PIN, é um código que a gente coloca dentro da configuração da Alexia, que ela me solicita para saber se eu posso realmente abrir a porta. E ela fala primeira, quer dizer que tu pode colocar várias fechaduras. Exatamente. A de entrada principal, a da outra, a gente pode... Do quarto, do escritório, da porta entrada principal, da entrada secundária. Nomeia dentro do aplicativo da Alexia e é isso. Ela consegue identificar. 1, 2, 3. Exatamente. Aí ela me perguntaria qual é a fechadura que eu gostaria de abrir. Legal. Então aqui eu destranquei ela, mas eu posso vir a trancar. Alexia, fechar fechadura. Trancar fechadura. Alexia não ouviu, de novo. Alexia, trancar fechadura. Travando, aguarde. Perfeito. Então, esse é o nosso sistema de segurança para fechaduras eletrônicas que a gente pode usar em casa, certo? Pode usar em casa e conectado com a Alexia que está conectada no algo que é uma tendência, né? Hoje, cada vez mais as pessoas estão colocando a Alexia em casa ou tem nos dispositivos. Então, você vê como é simples e ela pode até informar o status. Por exemplo, quero saber se ela está trancada ou está destrancada. Aqui a gente está vendo que ela está trancada, mas imagine que você está na sala, será que eu fechei a porta? Porque aqui você vê que o comando aqui ele está sempre trancando e destrancando através de um comando. Mas eu posso colocar que a partir de X segundos que a porta abriu, ela tranque automaticamente. Ela não está configurada dessa forma. Mas para não esquecer, em casa, como eu sou um pouco esquecido, eu faço dessa forma. A partir de 15 segundos que a porta abriu, ela tranca automaticamente. Né? Mas tem gente que prefere deixar manual, como se fosse, eu tenho que fechar, passar a mão para ela trancar, ou passar a biometria ou o PIN para ela abrir, ou usar um dispositivo conectado com uma Alexia. Então, por exemplo, posso falar assim, Alexia, qual é o status da fechadura? Ela não ouviu. Alexia, qual o status da fechadura? Verificando, aguarde. A primeira fechadura está trancada. Interessante, então hein? Você vê que realmente ela está trancada. Então isso é algo
que ela também nos ajuda, né? Bom, eu espero que o pessoal de casa tenha entendido um pouco, né, e sanado essas dúvidas, porque muitas pessoas têm medo de trocar a sua fechadura lá com a chave por um equipamento mais moderno, que trabalha por Bluetooth, por todas essas coisas, né? Aqui o protocolo que ela trabalha, né, quando a conexão que existe aqui é um protocolo chamado Zigbee. O que é um protocolo Zigbee? Né? É um idioma que os dispositivos que a gente chama de internet das coisas, eles se conversam. Como o das luzes que a gente tem no telefone pode diminuir e aumentar. Exatamente, é um tipo. protocolo que não fala o Wi-Fi, não é aquele Wi-Fi típico que a gente tem lá para acessar o nosso smartphone e acessar a internet. É Wi-Fi, porque não é wireless, né? Assim, não existe uma conexão, né? Você pode ver que a Alexa está aqui um do lado do outro, mas eles não estão fisicamente conectados, né? Ou seja, é através do ar que eles se conversam. Só que esse idioma que eles falam, né? Idioma entre aspas aqui, é esse tal do Zigbee. O Zigbee nada mais é que um protocolo desenvolvido para que eles se conversem de uma maneira segura, que nem você viu que ela tem toda essa parte de interface, ou seja, esse produto só pode falar com esse, eu não posso colocar uma outra Alexa aqui e abrir a fechadura de casa. Minha voz, ela também estava abrindo, né? Exatamente, porque eu tá configurado que a Alexa só vai trabalhar com a minha voz, né? Então toda essa parte de segurança é muito importante, né? A segurança também dos dados. Cada vez mais a gente começa a falar também de segurança dos dados, né? Porque imagina um hacker hackeia aqui a sua Alexa e abre a sua porta, né? Então isso começa a ser cada vez mais, toda vez que a gente vai conectando dispositivos na internet, a gente também, essa parte de cibersegurança começa a ser uma pauta. A gente acaba nem pensando, né? A gente acaba não pensando nesses problemas que podem, com o hacker abrindo a tua porta da tua casa e todo mundo entrando e fechando e o seguro não vai nem pagar. Porque... Exatamente. Então aqui nesse caso, esse idioma que eles falam é esse protocolo, né, o protocolo Zigbee, que ele também traz uma outra vantagem. Se fosse um Wi-Fi, por exemplo, a bateria não duraria nem um mês. A gente até tem alguns competidores nossos que tem no mercado a fechadura totalmente Wi-Fi, que não fala esse idioma próprio, né, proprietário, mais complexo, né? mais complexo. Só que qual é a desvantagem disso? Que a bateria dura menos de um mês. E a gente sabe que para uma experiência completa do usuário, não basta você ter só essa facilidade que a gente está aqui, mas também ficaria algo incômodo você ficar trocando bateria todo mês, né? Então acho que não... E também um pouco dispendioso, porque as baterias são caras, poluem o meio ambiente, né? Quando a gente tem que trocar. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Quando a gente pensa em segurança, a gente tem que procurar o melhor equipamento. E muitas vezes as pessoas querem ter segurança comprando equipamento de baixa qualidade, que fazem imitação de outros concorrentes, porque a tecnologia é uma coisa que está lá em cima e os outros vão pegando e vão diminuindo, né, a qualidade tecnológica e acabam comprando uma fechadura que não dura nem um mês a pilha, como você estava me explicando, pode ser aberta por qualquer pessoa que vai lá e coloca, né, uma chave. Então eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso, na qualidade do equipamento que a gente adquire para a nossa segurança, não é? Muito importante isso que você acabou de dizer. Às vezes existem fechaduras, por exemplo, quando eu te mostrei aqui o Yale Connect, né, esse aplicativo, é um aplicativo feito por nós e é um aplicativo que a gente tem toda a parte de proteção de segurança de dados. Hoje também tem esse tema da LGPD, por exemplo. Então toda essa parte está certificada. Nós somos um grupo sueco que temos essa preocupação com os dados. Então os seus dados não são dados que vão poder ser na internet aí, hackeados e disponíveis. Então, será que essas fechaduras às vezes mais baratas, que também dizem que são conectadas, aonde está salvo esses dados? Está num ambiente, tá num ambiente seguro? Então esse sempre é um tema que a gente tem que olhar um pouquinho. Quem está fabricando? Esse aplicativo é fabricado por uma empresa de confiança, uma empresa que segue o LGPD, por exemplo, né? O que é o LGPD? A Lei de Proteção de Dados, né? O pessoal talvez não saiba bem o que é o LGPD, mas nossos dados hoje eles são seguros por lei e mais importante do que isso,
como nós somos uma empresa europeia, nós também somos, antes de existir a LGPD aqui no Brasil, já existia a LGPD na Europa, né? Então, a preocupação nossa com a segurança dos dados ela é muito grande. E às vezes acontece isso, você está colocando um produto às vezes de mais baixa qualidade, às vezes você vai pagar menos, ok, mas e aí, né? Talvez essa insegurança que a gente está discutindo aqui, ela começa a seguir. Então é muito importante esse tema de... E trazer isso para discussão, porque muitas vezes as pessoas acham que eu vou comprar uma câmerazinha, né? Vou comprar uma fechadurazinha, e esse inha aqui faz com que a pessoa fique insegura, porque... Quando tu vai correr com tênis, as pessoas querem comprar um tênis de boa qualidade, com uma sola XYZ. Por que para nossa segurança elas não pensam nisso? Então, eu acho que é importante a gente estar sempre mostrando por que essa empresa é melhor, por que aquela é melhor. E eu não estou fazendo propaganda por essa marca, porque eu já comprava essa marca antes de tu estar aqui e eu te contei, né? Exatamente. E o designer, eles têm uns produtos com um designer muito bacana. Então, trazer essa segurança para a nossa vida é muito importante. Não, com certeza. Eu acho que isso é bem importante, esse tipo de programa, para a gente chamar a atenção do público sobre esse tema, né? Que nem você falou, a câmerazinha, né? Será que essa câmerazinha não está sendo hackeada? Onde será que essa imagem está chegando, né? Onde será que o dado que você colocou aqui, a sua senha de acesso, será que a sua senha de acesso está segura? Quem é que não está vendendo essas informações? Né? Então isso realmente acaba sendo uma pauta. Quando a gente começa a falar de internet das coisas, começa a conectar, né? Porque hoje a gente está falando de fechadura conectada, mas tem as lâmpadas que estão conectadas. Eu, na minha casa, tenho a lavadora de casa conectada, o meu ar-condicionado é conectado, é verdade. Né? Então, toda vez lá que termina o ciclo de lavagem, eu recebo aqui no meu celular, ciclo de lavagem terminou. Mas são marcas que a gente confia, são marcas que a gente sabe que tem essa preocupação, que o aplicativo sempre está em constante updates, atualizações, com a preocupação, logicamente, sempre ter uma melhor experiência para o usuário, mas a preocupação principal de que os dados estão sendo trafegados de uma maneira segura. E agora vamos falar sobre as fechaduras corporativas. O que elas têm de diferença com aquela nossa fechadura que a gente viu agora? Isso é tecnologia para a vida.